eu sou Miriam Ken Machado e hoje eu vou apresentar a socialização do meu estágio. Desenvolvi o estágio baseado no tema A Contação de Histórias nos anos iniciais do ensino fundamental. As histórias contribuem muito para o desenvolvimento da criança em diversas áreas. Ela estimula a imaginação, trabalha as emoções e sentimentos. Quando uma criança ouve uma história, ela sente aquele sentimento da história, aquela emoção. Ela pode trabalhar sentimentos difíceis. Quando a criança ouve uma história e o personagem está passando por uma situação parecida com a dela, a criança vai olhar como o personagem agiu e ela vai também criar meios de lidar com essa situação, com situações como o divórcio dos pais, essa fase da transição da educação infantil para o ensino fundamental, que também pode causar ansiedade. A criança também vai desenvolvendo valores. Pode-se trabalhar a questão do respeito, a questão da honestidade, a questão da solidariedade, da verdade. As histórias desenvolvem a oralidade da criança, ampliam o vocabulário. A criança vai ouvindo história, vai aprendendo novas frases, vai aprendendo novas palavras. Também incentiva a leitura. Quando uma criança ouve diversos tipos de história, diversos gêneros textuais, ela vai percebendo a diferença e isso vai contribuir para a própria produção textual da criança. A criança vai entender as etapas, vai perceber e ela vai ter mais facilidade de interpretação, porque as histórias elas desenvolvem e dão mais capacidade de memorização para a criança e de interpretação, de raciocínio. As histórias podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar em diversas disciplinas, como por exemplo no meu plano de aula eu usei a história da Chapeuzinho Vermelho para trabalhar a questão dos 5 sentidos. Foi muito interessante. As histórias também desenvolvem o senso crítico da criança. A criança vai ouvir uma história, vai ver se gostou ou não, ela vai concordar ou não com a atitude dos personagens, desenvolvendo suas próprias opiniões. Quanto mais cedo a criança tem contato com o livro, mais ela vai ter vontade de aprender a ler. O contato com o livro é muito importante nesse quesito, porque a criança, ao folhear um livro, ao ver as páginas tão coloridas, ela vai querer saber o que está escrito. Ainda mais é nessa fase que a criança começa a associar a escrita com as imagens. Os livros, é importante que o professor tenha o cuidado de apresentar livros para as crianças adequados à faixa etária, que sejam interessantes para elas. Isso vai despertar aquela curiosidade pela leitura. Esses livros que estão aqui do lado são os livros que eu utilizei para realizar a gravação dos podcasts. Foi muito enriquecedor para mim, foi muito bom. Eu pude colocar em prática os conhecimentos que eu adquiri durante a pesquisa. Essa citação aqui de Villard, ela é muito interessante, porque diz assim: para formar grandes leitores críticos, não basta ensinar a ler, é preciso ensinar a gostar de ler. Uma criança que gosta de ler, ela vai pegar isso como hábito e ela vai ampliar muito mais os seus conhecimentos na sua vida, né? O estágio contribuiu de forma muito significativa para o meu futuro profissional e para a minha formação acadêmica. Com esse estágio, eu ampliei meus conhecimentos sobre a contação de histórias, sobre a prática com a contação de histórias no ensino fundamental. Eu pude desenvolver meus próprios materiais, utilizando também a tecnologia, pude produzir os produtos virtuais, 4 podcasts, o e-book. Também pude desenvolver os planos de aula, que foi um projeto muito dinâmico e interativo. E eu pude utilizar as tecnologias para realizar esse estágio
e isso também ampliou os meus conhecimentos. Aqui ao lado eu tenho a imagem da capa do meu e-book, intitulado como Lições da Chapeuzinho, onde refleti sobre essa história e tirei algumas orientações para as crianças, orientações de vida prática e prevenção de abusos e maus tratos. Ao final do e-book também tem a oportunidade da criança denunciar se isso esteja acontecendo com ela, porque eu coloquei o Disque 100. Contar histórias é uma arte. Contar histórias é enriquecedor para a criança, desenvolve várias áreas da vida dela e é fundamental para a formação da criança. É um ato de carinho, conforme Sayão disse, é um ato de carinho por parte do adulto, que acredita que a criança pode aprender muito de modo lúdico e prazeroso.